Amém, queridos. Receba meu abraço, pode se sentar. Que alegria, que momento especial, né? Que louvor tremendo, que momento. Deus está sarando o Rio de Janeiro. Amém, amém. Todos os dias pela manhã, Senhor, sara o Rio. Amém. Essa é a nossa missão, e a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós veremos essa cidade em chamas. E nós oramos. Senhor, nós oramos esta manhã juntos, pelo consolo do Espírito, pelas perdas, pelas dores. Nós oramos para que o poder do Evangelho alcance. Oh Deus, o único que pode mudar mentes, corações, famílias, restauração. Senhor, que a tua igreja nesses dias esteja a postos, nesses dias de jejum e oração. Nós estaremos orando para que o Rio de Janeiro te conheça de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês essa manhã, né, o tema do nosso renovo, o renovo nosso de cada dia. Nós todos sabemos que Jesus é o Salvador, que Jesus é o caminho, é a verdade, a vida, né? É aquele que se entregou por nós. Mas, assim, eu tenho falado com algumas pessoas que o Evangelho nos dá presentes tão maravilhosos, nos dá a fé de presente, mas tem um presente também muito especial, né? Jesus é tudo isso, o Salvador, o Senhor, o caminho, a verdade, mas ele também é chamado de o renovo. E isso é muito importante. Eu queria que você entendesse o que é renovo. Né? O renovo, o pessoal pode colocar para mim a imagem, para você nunca mais esquecer. O que é um renovo? O renovo é uma planta que nasce na terra seca, na árvore cortada. Que coisa, hein? Olha isso. Essa é a imagem que você vai guardar. A árvore foi cortada, secou. Aí pensa assim, acabou a vida, morri. A força do Espírito que está dentro de você faz você renascer. Jesus é o renovo, é isso que se trata. Né? Então, a Bíblia diz que naquele dia, Isaías 4:2, o renovo do Senhor será de beleza e glória, e o fruto da terra, o orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Então, Jesus veio como renovo no meio de uma religião morta, seca, de uma religião que oprimia as pessoas, que não dava acesso à graça. Então, a primeira ideia, né, do renovo é que Jesus veio trazer refrigério, relacionamento com Deus. Depois Isaías 11:1 diz, porque brotará um rebento, é isso aí, tá? Toda vez que você pensar agora, Jesus é o renovo, você vai pensar numa plantinha nascendo na terra seca, no tronco seco. Eu quero profetizar que essa vida está dentro de você. A vida que está dentro de você é poderosa para renascer nas situações mais difíceis da sua vida. Então, o renovo é isso, é a nova planta que nasce de uma árvore que foi cortada até no toco, ou que foi queimada. Tem algumas imagens, né, de uma planta, se você procurar, né, você vai ver que alguns troncos, eles são queimados. Aí você está andando na floresta, no meio do tronco queimado, nasce uma plantinha. Deus está falando conosco pela natureza. Né? E aí nós precisamos viver, por isso que o nome da minha palavra é o renovo nosso de cada dia. E é assim que nós precisamos viver. Né?
Por quê? Porque nós somos acumuladores. Alguém talvez já tenha visto na internet ou no YouTube histórias de acumuladores. Existem situações graves, psiquiátricas, né? Mas eu vou te perguntar, não precisa levantar a mão, não. Compra nova, mas a velha está lá. Eu quero, assim, é interessante, eu estava orando sobre esse momento, né, orando sobre essa palavra, e me lembrei disso. A tendência humana de acumular. E o ser humano, ele é simbólico, né? Nós somos seres, o único ser da natureza que simboliza suas emoções nos objetos. Tá? Então, os objetos, eles refletem o estado do nosso espírito e da nossa alma. A nossa casa, nossos ambientes de trabalho, nossas gavetas, nossos guarda-roupas, refletem o apego, a tendência de acumular que nós temos. Algumas pessoas dizem assim, tudo que você não precisar em 3 meses, você não vai precisar nunca mais. Sapatos, roupas, papéis. Ah, eu guardei aquela aula que eu fiz lá no passado, escrita à mão. Tem quantos anos? Né? Então, é interessante. Nós percebemos que isso é uma tendência universal. Agora, isso levado ao extremo, leva a uma doença psiquiátrica, né? É um estresse, está no DSM, é considerado uma doença grave, mas nós somos apenas neuróticos. Sorte nossa, porque quem não é neurótico é outra coisa. Então, nós estamos aqui no meio da neurose, né? Mas eu quero chamar a sua atenção essa manhã para algo muito importante. Eclesiastes capítulo 3 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, e soa, e vai. Né? Qual a ideia de Eclesiastes? Tudo na sua vida tem um tempo. As coisas que você compra, tem um tempo que você vai usar, depois não precisa mais. Né? Tudo que você vive, um dia vai acabar, inclusive a sua vida. Um dia nós vamos morrer. Tudo tem seu tempo. Nós temos, né? Essa noite morreu a mãe de um discípulo nosso, lá da pastora Cláudia. Estava dormindo, estava em casa, teve um infarto e morreu. Pum! Toda vez que alguém morre, a primeira coisa que eu pergunto é a idade, Cláudia. Né? Claro. Você fala assim, meu Deus. Mas sabe o que é? É assim, a finitude. Acabou. Então, como é que nós vamos viver aqui nessa terra enquanto nós temos vida? Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe. Temos que viver renovados todos os dias. Não podemos ser acumuladores espirituais e emocionais, como nós somos acumuladores físicos. A nossa alma, o nosso espírito tem que estar preparado. Uma vida saudável é feita de começos e encerramentos. Sempre. Quem não sabe encerrar ciclos fica preso no passado. Então, eu queria dar uma tarefa para vocês. Essa semana, faça uma limpeza, ou numa gaveta do seu escritório, ou no seu guarda-roupa. E quando você estiver fazendo isso, faça assim, estou tirando tudo que não serve da minha vida. Tudo que acumulou. Né? Então, e nós sabemos que a gente pode comparar essa renovação como o princípio da poda. Existem plantas que só vão frutificar
se elas forem podadas. E assim é a nossa vida. Vidas acumuladas de dores, de problemas, de situações do passado mal resolvidas, não prospera. Tudo tem seu tempo. E quando termina, precisa encerrar. Né? Para que haja mais fruto, mas essa tendência de guardar objetos, lembranças. Eu viajei, guardei. Antigamente a gente guardava o ticket da viagem. Quem já fez isso, levanta a mão. Ai, tá vendo? Lembrança de quê? Deixa eu te... A pulseirinha da conferência fica suja aqui no seu braço. Deixa eu te explicar por quê. Nós somos criaturas de apego. Nós nos apegamos aos objetos que simboliza a nossa necessidade de apego. Mas a vida é dinâmica. Nós temos que ensinar nossos filhos a despedir da infância. Chega uma hora que seus filhos têm que pegar os brinquedinhos de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Seu filho começou a fazer 9, 10 anos, tem que começar a despedir da infância. Depois tem que despedir da adolescência, que pais e mães conscientes fazem rituais de despedida com seus filhos. Encerrou a adolescência. Hoje nós temos uma crise na nossa sociedade, nós temos adolescentes de 40 anos, de 50 anos. Por quê? Porque não se despediu das fases anteriores. Então, agora, uma coisa séria é quando nós acumulamos problemas espirituais não resolvidos, problemas emocionais não resolvidos. O que é um problema espiritual não resolvido? Você passou por uma situação difícil, dolorosa, você ficou magoado com Deus. Quem nunca ficou magoado com Deus, não levanta a mão. Porque é natural, a gente pensa assim, gente, esses dias eu estava explicando para uma pessoa, querida, alguém te ensinou que Deus é um grande, está lá no céu com um grande computador da Apple, daqueles de última potência, com a mão na tecla dizendo assim, hoje eu vou pegar aquela pessoa. Aquela pessoa vai morrer, aquela pessoa vai ficar doente. Gente, onde você tirou isso? Então, a nossa cultura religiosa nos faz pensar que Deus comanda o mal. Que Deus faz com que coisas ruins aconteçam. Você precisa entender uma coisa. Deus criou leis. As leis da natureza funcionam perfeitamente. Está aí o bispo Rodovalho, que daqui a pouco chega para falar sobre isso. As leis da natureza funcionam. As leis espirituais funcionam. As leis emocionais funcionam. Quebrou uma lei, você vai ter consequência. Então, muitas vezes, nós ficamos fazendo perguntas e temos questionamentos. E isso paralisa a nossa vida. Se você tem uma questão espiritual, você tem uma questão mal resolvida com Deus, você precisa resolver. Você precisa renovar sua mente. Você precisa perguntar para alguém. Igual essa pessoa perguntou para mim. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Eu disse para ela, nós vivemos num mundo caído, o mundo é mau. Você pode sair na rua e ser atropelada por uma pessoa que bebeu. O que Deus tem com isso? Alguém quebrou uma lei. Então, deixa eu te falar essa manhã. Nós temos que entender que a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, é a coisa mais preciosa que nós temos na vida. E nós não podemos permitir que ruídos, que experiências negativas, que dores, nos deixem cegos. Então, toda vez que eu estava pensando nisso, orando, pensando o seguinte, por que todo dia nós fazemos devocional? Aí muita gente pensa assim, eu tenho que cumprir o devocional. Não, devocional é tempo de renovo cada dia. Quando você ora pela manhã,
você coloca seu coração, você fala, você chora, você ora, você limpa o seu coração. Fala assim comigo: o renovo nosso de cada dia. Cada dia seu coração tem que ser limpo. Um pouquinho que seja. Assim como uma caixa cheia de tralha precisa de faxina, o coração também precisa de renovação constante. Gente, a vida é dura, a vida é difícil. E a maturidade, sabe o que a maturidade faz com você? Acaba com as suas ilusões. À medida que você vai amadurecendo, você vai percebendo que a vida não é essa coisinha maravilhosa e que as pessoas que um dia disseram que te amavam, que iam morrer por você, vão embora e nem dão um tchau. E daí? Ai, meu Deus! Aí esses dias uma pastora falou assim para mim: eu vou largar o ministério, porque o ministério é muito ingrato. E eu deixei ela falar, e chorou, e chorou. No fim eu falei assim: e você pensava o quê, minha filha? É verdade, é verdade. Mas você vai deixar que essas dores separem você da coisa mais preciosa da sua vida, que é a presença de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é uma decisão que todo cristão precisa fazer na vida de forma consciente. Eu não vou permitir que nada, ninguém nesse mundo roube a minha comunhão com Deus. Porque vão tentar. E não vão ser coisas dramáticas, não. Vão ser coisas pequenininhas, que vão roubando a sua alegria. As pequenas frustrações. As expectativas que não se cumprem. Queridos, nós somos guerreiros. Amém? Nós estamos numa guerra espiritual. E essa guerra tem que ser vencida todos os dias. Você tem a obrigação, a responsabilidade de guardar o seu coração. Eu tenho uma aliança com o meu Deus. Eu não permito que nada, ninguém me tire do meu propósito. Então, tem sido uma jornada de mais de 40 anos, de pancada, de frustração, de dor e de perda. E eis-me aqui em pé, estamos de pé. Saudável, feliz, servindo, amando a Deus. Esse é o seu futuro, amém? Até o último dia da sua vida, amém, Paula? Amém? Servindo, amando, e nada, ninguém, nenhuma dor, nenhuma frustração, nenhuma perda, por mais dolorosa que seja. E a Bíblia diz assim: existe bálsamo em Gileade, e Deus vai curando você, renovando você cada dia. Então, eu sinto uma urgência, porque eu escuto muitas pessoas, né, fora do nosso arraial, muitas pessoas de outras igrejas, nas minhas viagens, nos meus congressos, e eu escuto tanta coisa doída. E eu fico pensando, Jesus é um renovo. Cada dia. E você, muitas vezes, nós vamos passar por situações tão difíceis. Cadê a minha árvore? Não tira a minha árvore daqui, não. Eu quero que isso vá para o seu inconsciente. Tá? Eu quero que você lembre disso o resto da sua vida. Eu sou a planta que nasce no meio da terra seca. Pode me cortar, corta. Pode cortar. Eu vou renascer. E nós somos uma geração que ninguém ensina para a gente. Nós somos uma geração de, ai meu Deus, me machucou, cancela. Ai meu Deus, fulano falou aquilo para mim, minha vida acabou. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Treine seus filhos, treine suas filhas para suportar as dores, as rejeições da vida. E fala assim para ele: todos os dias Jesus te renova. Todos os dias, o amor dele, a graça dele, a presença dele, oh meu Deus. E por que nós acumulamos? Acumular é uma forma da gente se proteger do vazio quando alguma coisa é tirada. Acumular é um processo inconsciente. Inclusive, esses dias eu estava lendo um artigo que está falando o seguinte: as pessoas estão se dando conta que elas passaram uma vida inteira acumulando sucesso, acumulando dinheiro, e quando elas chegam lá, elas descobrem que aquilo é vazio. Né? Então, por que nós acumulamos? Para tentar encher o vazio da alma. O apego ao dinheiro nada é mais do que uma ilusão de que se eu tiver muito dinheiro, nada vai acontecer comigo, até o dia que você morre e deixa o dinheiro para os outros gastar. Então, eu quero despertar você para isso. Nós temos uma tendência de acumular. E eu quero te dar uma notícia: Deus é o Deus da poda. Se Ele precisar tirar pessoas da sua vida para você crescer, Ele vai tirar. Se Ele precisar remover você de um lugar para o outro, Ele vai remover. Porque Deus tem um propósito, até que todos cheguemos à maturidade, à estatura do Filho de Deus. Então, acumular é uma tendência da nossa alma humana. Dos nossos medos, nós acumulamos. Sabe por que as pessoas acumulam? Porque elas têm medo de faltar. Tem uma história interessante que aconteceu durante a Segunda Guerra, que a guerra acabou e eles colocaram as crianças nos orfanatos. E o orfanato tinha comida. Aí, Cláudia, as crianças dormiam com um pedaço de pão debaixo do travesseiro. Até que um dia alguém falou: o que é esse farelo de pão na cama dessas crianças? Então elas comiam e pegavam um pedacinho e levavam para o quarto, porque pode faltar. E eu quero te falar, a Bíblia diz que nada vai te faltar. Então, a nossa vida espiritual vai nos ajudando a vencer essas batalhas da nossa alma, essas inseguranças, esses medos. O que leva a acumular é o medo da falta. Um dia eu posso precisar dessa roupa. Os anos vão se passando, você engorda, você... Aí você fala assim, aí você emagrece, aí você pensa assim: um dia eu vou usar essa roupa. Deixa eu te dar uma notícia. Deus é um Deus de abundância. Quando você emagrecer, você compra roupa nova. Por que nós acumulamos? Lutos inacabados. Luto não é só morrer, não. Qualquer perda é um luto. E o que nós mais temos hoje, né, nós que trabalhamos nessa área de psicologia, área da saúde mental, o que nós mais trabalhamos é ajudar pessoas a se despedir dos lutos não resolvidos, que as meninas sabem disso. Como é difícil, eu fico pensando, meu Deus, sem o Espírito Santo, sem fé e sem a graça de Deus, é difícil demais viver. Eu não sei como as pessoas vivem. Agora eu sei, eu acho que eu sei. Por isso que nós temos tanta gente doente, com problemas mentais e emocionais no mundo hoje. 1 bilhão de pessoas no mundo hoje têm sintomas graves. Por quê? Sem ajuda, sem a presença de Deus, sem o amor de Deus, sem o amparo de uma comunidade, como é que você lida com a perda de um filho, de um marido, de uma mãe, meu Deus, é devastador, destrói uma pessoa. Mas a vida que Deus colocou dentro de nós, ela supera o luto.
A vida que está dentro de nós pelo Espírito Santo é uma energia, é o mesmo Espírito que levantou Jesus da morte. É o Espírito que habita dentro de você. O mesmo Espírito. Olha que coisa forte. O mesmo Espírito que levantou, que ressuscitou Jesus, habita dentro de você. Quando você for acordar amanhã, começar o seu jejum, fala: Espírito Santo, me revela a força que você tem dentro de mim. Por que nós acumulamos? Para ter controle da vida. Inconscientemente, acumular é uma tentativa de controlar. Eu guardo porque se faltar, eu tenho controle. Eu vou dar um jeito aqui de resolver as coisas. Nós acumulamos porque nós nos identificamos quem nós somos com as coisas que temos. Por isso que é difícil mudar de casa. Eu sempre falo para as pessoas, se você for mudar de casa, você precisa despedir da casa, porque aquela casa representou quantos anos você viveu ali, existe um apego. De forma inconsciente, nós nos apegamos. A gente até brinca, tem gente que vai vender um carro, não vende nunca, eu falo, despede do carro. Despede para ele poder ir embora. Parece loucura, mas se você precisa entender isso essa manhã. Nós somos criaturas de apego. Por isso que a Bíblia diz, acho que é no Salmo 91, a mim se apegou com amor. Nosso apego precisa ir sendo transferido para Deus. Gradativamente, no nosso processo de maturidade, nós vamos transferindo o nosso apego. E as consequências do acúmulo? Cada ressentimento guardado, cada dor que não é processada, cada mágoa que é escondida no seu coração, vai acumulando. E vai ter tudo que você acumula, do ponto de vista psicológico e espiritual, vai por dois caminhos. Ou você vai ter depressão ou ansiedade, ou você vai ter uma doença física. Temos tudo, se nós formos acumulando frustrações, dores, tristezas, mágoas, ressentimentos. Gente, eu fico impressionada. Como existem pessoas dentro da igreja que não falam umas com as outras. Eu tenho vergonha. Ai, estou magoado. Ah, fulano me decepcionou. Querida, você não passou pelo renovo ainda, não? Passa pelo renovo, deixa Deus limpar seu coração. Se existe uma coisa muito interessante, a Bíblia é um livro realista. Ela conta tudo que a gente faz de errado. Está lá, só você ler. Os homens e mulheres de Deus, as confusões que eles se meteram, as bobagens que eles fizeram, está tudo lá. Porque a Bíblia é assim, é verdade. Agora tem uma coisa que sobrepõe a tudo, se chama a graça e a misericórdia de Deus, que se renova cada manhã. Agora escuta isso que eu vou ler com você. Salmo 32, na Bíblia, a mensagem. Está sentado? Aperte o cinto. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim: considere-se afortunado, feliz mesmo, porque você ganhou um novo começo e a sua ficha está limpa. Uhul, amém? Nossa ficha está limpa no céu.
Considere-se afortunado. O Eterno não tem nada contra você. E você não está escondendo nada dele. Aí entra a coisa importante. Quando guardei tudo para mim, Davi antecipou a teoria da psicossomática. Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Meu Deus! Enquanto guardei tudo para mim. Volto a falar. O Evangelho tem muitos presentes para nós. Vários presentes. Um dos mais maravilhosos presentes é a liberdade que nós temos de confessar a Deus as nossas dores e as nossas fraquezas. A liberdade de falar com Ele, de chorar, de falar, Deus, eu queria matar aquela pessoa, mas sei que eu não posso. Eu sei que a minha ira não vai provocar a sua justiça, mas a verdade, deixa eu te falar, em toda a Bíblia só tem um homem chamado homem segundo o coração de Deus, foi um homem que nunca guardou nada. Se tem uma coisa que nós podemos dizer, Davi não foi um acumulador. Ele nunca acumulou nada, todos os dias, toda hora, cantando, chorando, falando. E também outra coisa, sabe por que Deus criou a igreja? A igreja é um lugar de troca, de um ajudar o outro, de um escutar o outro quando está sofrendo. As pessoas precisam saber que não estão sozinhas. Outro problema que nós temos no mundo hoje, que se chama solidão. As pessoas estão morrendo de solidão. Eles já falaram que uma pessoa solitária é como se ela estivesse fumando 15 cigarros por dia. Aí você vai para a igreja e alguém te cutuca, alguém te abraça, alguém te incomoda. Você está vivo, amém? É melhor você estar sendo machucado, mas você está vivo. Você está envolvido na igreja. Você não está sozinho. Fica com raiva das pessoas, mas fica vivo. Sabe por que as pessoas ficam solitárias, se isolam? Elas têm medo de sofrer. Deixa eu te falar, sofrer faz parte da vida. Sofrer faz parte da vida. Não fuja da dor. A dor, ela faz você crescer, amadurecer e depender de Deus. Eu não quero mais saber de gente. Não vou mais fazer célula, não vou frequentar a célula, não quero discipulado. Só tem gente falsa nesse mundo. Gente, onde você arrumou essa ingenuidade de pensar que você ia conviver com pessoas e que você não ia sofrer? Que você ia casar e não ia sofrer? Que Deus escolheu uma pessoa para acionar seus gatilhos mais profundos. Eu não quero sofrer, então eu divorcio. No Brasil hoje, cada 100 casamentos, 50 terminam em divórcio. Independente se é crente, se não é crente, se é cristão, se não é cristão. Sabe por quê? Me machucou. Grande novidade. Assim como o ferro se afia, o irmão é o seu irmão. Ei, acorda. Nós temos que enfrentar a vida, saber que a vida é dolorosa, que a vida é difícil, mas que existe um renovo sobre nós todos os dias. E aí vai. Eu não preciso dizer para vocês o quanto os salmos falam desse estilo de vida.
Eu gosto muito do Salmo que diz assim, Salmo 142, diante dele derramo a minha queixa. A sua presença eu exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim esmorece o meu espírito, tu conheces o meu caminho. É assim que você vive. Derrama a sua queixa diante de Deus. Fala, Senhor, como que aquela pessoa que eu amei, que eu ajudei, que eu ofertei, faz isso comigo? Então, o tempo todo, cria em mim um coração puro. Renova, amém? Em mim um espírito inabalável. Crente tem espírito inabalável. Nada vai me abalar. Nada vai me tirar do propósito de Deus. Eu termino com Mateus 6,34, que diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados. Basta a cada dia seu próprio mal. Esse foi o encerramento do Sermão das Montanhas. E é interessante que quando a Bíblia, eu não tenho tempo de explorar isso, mas quando a Bíblia fala de dia, não é dia de 24 horas, tá? É dia no sentido de um tempo. Você não pode acumular dores por muito tempo. Basta cada dia seu próprio mal. Quando nós fizemos o seminário de perdão, eu falei, você não é apenas uma pessoa que perdoa, você se torna uma pessoa perdoadora. Ou seja, quando alguém te machucar, você já sabe, não tem jeito, já a minha decisão está tomada. Quantos já fizeram isso? A minha decisão está tomada. Qualquer ferida, dor, frustração que me infligirem, a decisão está tomada. Porque basta cada dia. Olha que coisa fantástica. Não passa para outros dias. Uma coisa que me entristece muito é exatamente isso que eu estou falando. Você conversa com pessoas e elas te contam histórias de anos atrás. Tenha certeza, o mal vai te pegar. Cada dia vai trazer seu próprio mal. E mal aqui, não é o mal não é o diabo não, tá? Mal aqui é a aflição. Essa palavra no original é aflição. Frustração. Que Deus possa estar levantando uma geração de homens e mulheres inabaláveis. Porque Jesus é o nosso renovo cada dia. O renovo nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. A Bíblia fala sobre isso. Óbvio que nós sabemos que passar por um luto, por uma perda, não é num dia, mas todo dia você sara um pouquinho. É isso que está falando. Todo dia você perdoa um pouquinho. Existem situações, o livro fala sobre isso, que até você conseguir recuperar a sua emocionalidade com alguém, pode demorar meses, mas todo dia, um pouquinho. Senhor, eu perdoo. Senhor, abençoa aquela pessoa. Senhor, eu libero. E sabe o que acontece? Um dia você acorda completamente livre. Situações muito dolorosas, todo dia um pouquinho, uma gotinha de bálsamo. Senhor, Tu és o meu consolo. Tu és a minha fonte. Vai. Um dia
você está restaurado. Mas tem que ser assim como o mal vem todo dia. Se há um povo nessa terra, isso assim, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Se há um povo nessa terra que precisa ser inabalável, que precisa suportar as dificuldades, as rejeições, os problemas, somos nós. Essa é a nossa história, isso é o cristianismo ao longo da história. Mataram, serraram, nós estamos aqui por quê? Porque alguns se tornaram inabaláveis. E minha oração é que esse dia aqui seja um dia de renovo na sua vida, um dia que você recebe, um dia que você é fortalecido, porque os dias são maus. As notícias são ruins. Vamos ouvir falar de guerras, de rumores de guerra, de catástrofes. O palco, o cenário da volta de Jesus está se formando. E nós vamos esconder, acumular mágoas? Por favor. Deus precisa de nós, sãos, para ministrar essa geração. Deus precisa de você, são, com o coração limpo. E eu sei o quanto a vida é dura. Eu sei o quanto a vida fere. Mas eu quero te convidar essa manhã a um novo posicionamento. Entendendo que Deus plantou dentro de você a vida. E se tirarem tudo de você, você virá apenas uma árvore cortada. Ao cheiro das águas, florescerá. Na presença dEle. Nós não somos daqueles que desistem. E eu te garanto uma coisa. Eu tenho conversado com muitas pessoas que deixaram a igreja. E todos deixaram porque acumularam dores. Todos. A maior igreja do Brasil hoje é a igreja dos ex-crentes, que fizeram revisão de vida, que frequentaram uma igreja e que não suportaram a dor. Eu pensei que meu líder, um falou assim para mim, mas bispa, a igreja, eu pensei que meu líder ia fazer isso. Querido, quem te falou isso? Escuta isso que eu vou te falar. A igreja é o lugar onde as suas ilusões acabam. Onde a sua ingenuidade acaba. Ou você se torna de fato alguém forte por dentro. E não sozinho, porque você tem a vida do Espírito. Você floresce. Uma plantinha nasce de novo. E sabe qual a boa notícia? A planta que nasce do renovo é mais forte do que a antiga. Uhul! Fica de pé, eu quero orar com você. Minha oração é que o Espírito Santo ilumine sua mente e que você cuide muito bem. Põe a mão assim no seu coração e pensa assim, meu Deus, esse é meu jardim. E nessa manhã, nesse tempo de renovo, esse dia aqui,
Eu quero ser profundamente renovado. Todas as dores desse ano, as frustrações, as tristezas, os momentos de dor, de solidão, momentos de frustração, de luto. Haja cura. Que o Espírito Santo nesse dia passe o bálsamo. Porque Deus precisa de uma igreja inabalável. De homens e mulheres que não desistem. Que não acumulam dores, mas que todos os dias acordam e recebem a graça, a misericórdia, a compaixão, e sabem que a ficha deles diante de Deus está limpa por causa do sacrifício de Jesus. Vai recebendo agora o bálsamo, coração limpo. Deixamos, Senhor, deixamos no passado, deixamos no ontem. Hoje é o dia do renovo. Hoje é o dia que o Senhor renova a nossa alma. Que a vida do Espírito brota. Ora bara xericandalai. Senhor, aqueles que estavam cansados, desanimados, frustrados, eu profetizo, está nascendo um broto novo nesse dia. Oh Espírito Santo, aqueles que perderam a alegria, aqueles que desanimaram, aqueles que estão muitas vezes na quietude do seu coração, dizendo a si mesmo: não vale a pena. É muito trabalho, é muita dor, é muita frustração. A vida que Deus plantou dentro de você. Eu libero agora na autoridade do nome de Jesus, para o broto floresce, para o novo ano, para um novo tempo. Tempo de alegria, tempo de servir a Deus de todo o seu coração. Tempo de continuar amando pessoas, mesmo que as pessoas te firam, te machuquem. Você se levanta e diz: Senhor, eu vou continuar. Levanta a sua mão comigo nessa manhã e diz: eu continuo, eu não vou parar, eu vou cumprir meu propósito. Amém, queridos? Deus te abençoe. Um beijo.